Carla Morando nasceu em 8 de outubro de 1974 em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Incentivadora do esporte, foi atleta federada de handball por 5 anos, também em São Caetano. É empresária e fisioterapeuta, especialista no sistema cardiorrespiratório. Atuou em vários hospitais, entre eles como coordenadora da equipe de fisioterapia do Hospital Anchieta e na atenção à saúde da mulher do Hospital Mário Covas. Presidiu o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo e foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2018 pelo PSDB, conquistando a reeleição em 2022 com mais de 177 mil votos e sendo a deputada mais bem votada da história de São Bernardo do Campo. Em 2023, foi relatora da CPI da Enel na Alesp e teve o relatório final aprovado por unanimidade. Agora, em 2024, preside a CPI das empresas de telecomunicações com o objetivo de investigar os serviços prestados pelas empresas de telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no estado de São Paulo. Também é coordenadora de 3 frentes parlamentares na Alesp, pelo desenvolvimento econômico da indústria e do comércio do estado, a Frente Parlamentar em prol da linha 20 do metrô e pelo desenvolvimento social de São Paulo em prol do Bom Prato e das entidades assistenciais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje a deputada estadual Carla Morando, do PSDB, presidente da CPI que investiga os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações e também coordenadora de 3 frentes parlamentares aqui na Alesp. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Arthur. Um prazer estar aqui com você, com a Renata, o Leandro Amaral. Muito obrigada pelo convite. Que bom tê-la aqui. Na edição de hoje me acompanham, então, os jornalistas Leandro Amaral, editor-chefe do portal ABC em Off. Seja bem-vindo. Arthur, satisfação. Renata, deputada Carla Morando e a todos que nos acompanham. E você já conhece Renata Perobelli, da Rede Alesp, está aqui também ao meu lado. Renata, que bom. Obrigada, Arthur. Deputada, muito obrigada. Prazer, Leandro. Vamos a um novo Conexão. Vamos lá. E olha, deputada, a gente abre essa edição falando sobre os trabalhos da CPI das telecomunicações, que está em curso aqui na Assembleia Legislativa. Assim que a senhora, então, foi eleita presidente, conversou com a Rede Alesp. A gente vai conferir agora, acompanhar uma curta reportagem, por favor. Sim. Uma CPI muito importante, né, para toda a população. Haja visto os problemas que a gente tem, tanto no fornecimento, né, dos serviços de telefonia, TV a cabo e internet, quanto também a questão dos fios, né, que a gente vê um emaranhado de fios espalhados aí por toda a cidade e que muitas vezes são fios que não estão sendo mais utilizados e acabam caindo, provocando graves acidentes. Tá aí, deputada, como é que estão os trabalhos, então, dessa CPI? Afinal, os serviços prestados pelas empresas de comunicação geram, né, muitas reclamações por usuários. Exatamente, Arthur. Na verdade, é uma CPI muito importante, né, como eu acabei frisando aí na entrevista, porque nós temos diversos problemas na questão de telecomunicações, né? Desde a questão da prestação de serviços, né, o contratado que não é entregue e que, na verdade, o consumidor ele não tem como saber se está correto o que estão cobrando ou não, se faltou o fornecimento e eles não estão descontando na conta. Então, assim, tem esse problema, além de locais, né, em toda a Grande São Paulo, em lugares muito importantes. Você está no Rodoanel, você fica sem sinal de telefonia e internet, acontece algo com você e você fica no meio do nada, muitas vezes, né? E deveria estar coberto. Então, assim, tem muitos problemas, além da questão que eu friso bastante, que são os fios, né, que são utilizados para a distribuição do serviço. Então,
Hoje nós temos um emaranhado de fios, né, pendurados nos postes, e que não faz nenhum sentido, né, aquele monte de fio. Muitas vezes, fios que não são mais nem utilizados. Eu tenho serviço contratado pela empresa X, e aí eu recebo uma proposta de empresa Y melhor, mais barato, eu mudo. Então vem a empresa Y, põe um fio novo e aquele lá fica lá ocioso. Então isso tudo precisa ser mexido, mudado e modificado, porque não dá para a gente continuar. Eu já presenciei 2 acidentes com fios caindo na via pública, pegando o motoqueiro. E assim, na minha frente, né? Graças a Deus, nenhum dos 2 teve problemas mais graves, mas poderia, né? Como muitos acabam acontecendo, até de perderem a vida. Esses 2 que eu presenciei, graças a Deus, não perderam a vida, mas sofreram esse acidente, pegou o fio no pescoço em um deles e no outro pegou no meio do abdômen. E aí eles caíram da moto, enfim, tiveram algumas escoriações e foi isso. Porém, por fios que estão ali, muitas vezes ociosos. Existe o problema dos gatos, né, que também são ligações clandestinas. Na verdade, assim, cada poste, ele pode ter 6 fios. Sabia disso? Nossa. Pode ter 6 fios. E eu tenho o registro de postes que tem 70 fios. Né? Então, a gente precisa mudar, precisa arrumar isso tudo para poder entregar um serviço de melhor qualidade, além de uma segurança maior. E isso tudo é relacionado às empresas de telefonia e também à empresa de prestação de serviços de energia elétrica, porque o poste é concessão, né, no caso da região de São Paulo e metropolitana, da Enel, no caso. E a empresa de telefonia paga um aluguel para a Enel. A Enel, ela deve fiscalizar. Então, existe ali, quando tem um cachorro com muito dono, ninguém cuida, né? E o cachorro morre de fome, tá mais ou menos isso. Renata. Agora, deputada, ainda em relação a essa questão dessa frente parlamentar, a senhora falou que um poste com 60 fios. Pensando nas concessionárias de telefonia, então tem a Vivo, a Oi, a Claro e a TIM. Mas aí depois tem uma infinidade das de fibras digitais. E são elas que acabam, então, lotando os postes e fazendo tudo isso que a gente observa? E como é que tem sido feito o contato da frente para com todas essas empresas? Na verdade, tem essas empresas e tem as que não são regulamentadas também, que elas deixam aqueles emaranhados de fios e elas vão passando e normalmente colocam um fio à noite porque elas não têm autorização. Né? As maiores, né? Vivo, Claro, Oi, TIM, elas estão tendo uma mudança agora, né, na questão de colocação de fios, para colocar um fio e depois ter um distribuidor. Que também eu não tenho gostado muito, porque se a gente passa em lugares que já estão instalados, é um trambolho desse tamanho que sai um monte de fio e aí vira um outro trambolho. Então, assim, são problemas que a gente enfrenta e que não só das que têm autorização e que pagam o serviço de aluguel para a empresa da concessão de postes, mas as que não pagam nada e colocam clandestinamente. Então, é um problema generalizado. 6 fios não vai atender a demanda. Né? Esse é um outro problema, mas no contrato de concessão está lá que tem 6 fios. Hoje existe uma nova regulamentação sendo colocada para a questão dos postes, né, de distribuição, que tem uma briga entre a ANEEL e a Anatel. Né? Então, a Anatel ela quer fazer de uma maneira, a ANEEL não aceita. E a briga está lá já há vários e vários meses sem uma resolução. Então, precisa ter uma mudança, precisa ter uma outra empresa no meio delas para que seja responsável do poste, que é a proposta, né, que vem nessa regulamentação, uma empresa que cuide disso. Então, ao invés
da empresa de telecomunicação pagar um aluguel para a empresa detentora do poste, ela vai pagar para essa empresa que vai fazer toda a fiscalização e o controle desses postes. Basta saber quando sai essa resolução e como isso vai se dar aí na questão de uma efetiva fiscalização e controle dos fios nos postes, né? Leandro. Deputada, qual a informação mais relevante ou surpreendente que a senhora e os integrantes da CPI conseguiram extrair até agora? E olhando para frente, quais os próximos passos e a prioridade dessa comissão? Tá, na verdade, o que nós temos assim mais relevante, né, e que foi bastante surpreendente, é nessa questão da quantidade de fios que pode ter por postes e o quanto, na verdade, existe. Outro problema também que a gente percebe, assim, a quantidade de usuários de telecomunicações, 30% de todo o território nacional está concentrado aqui no estado de na cidade de São Paulo, mais efetivamente, né, que é onde tem um grande adensamento. E como isso vai lidar aí na questão de atendimento, já que o contrato prevê 6 instalações, né? Então, isso foi o mais surpreendente e que precisa ter alguma modificação. E na questão da transparência com o consumidor, Leandro, a transparência do serviço prestado para o consumidor não existe, né? Então, você fica ali à mercê do que eles falam e você acredita, entendeu? É isso. Deputada, a gente, já que a senhora está falando sobre fios, cabos, postes, automaticamente se liga à questão de energia. Da CPI das Telecomunicações, a gente volta um pouquinho para os trabalhos que a senhora vem realizando aqui no Parlamento Paulista, inclusive sobre a CPI da Enel. Gostaria que a senhora lembrasse o nosso telespectador, recordasse o nosso telespectador dos trabalhos realizados em relação a essa específica CPI. Sim, olha, foi uma CPI muito importante, né? Eu tenho uma briga, Arthur, com a Enel há mais de 4 anos e meio, 5 anos, né? Por conta justamente da qualidade de prestação de serviços para o Grande ABC, né? E logo no início do meu primeiro mandato, eu recebi a Enel, tentei em diálogo, tentei de uma maneira cordial entender o problema que existe, como que a gente poderia melhorar de investimentos na região do Grande ABC. E sempre blá, 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 vamos fazer e nada acontecia. E aí eu travei uma guerra, né? Não só eu, mas o Orlando Morando, que é o prefeito de São Bernardo do Campo, meu marido, a gente constantemente estava lá batendo na Enel, porque não fazia sentido nenhum acabar a energia simplesmente por nada. Não choveu, não ventou, não nada, né? E a energia acabava e a população fica extremamente revoltada e com razão, né? Então, nós fizemos depois a CPI da Enel aqui em 2023, muito recheada, assim, muito estudada. Eu fiquei por 1000 noites aqui em cima desse relatório para poder entregar um trabalho muito conciso e que com direcionamento para a mudança no contrato de concessão que acaba agora em 2028 e também para ações imediatas, né, do Poder Executivo Federal. Lembrando, importante, Arthur, é uma concessão federal. Tanto o serviço de telecomunicação quanto o serviço de distribuição de energia elétrica é federal e tanto estados quanto municípios não têm poder nem de fiscalização, nem de colocar uma multa e nem de nada, porque é tudo detentor do poder federal. E nós colocamos. Então, na CPI da Enel, nós pedimos, a primeira atitude era uma intervenção na Enel pelo Poder Executivo Federal e também uma auditoria nas contas da Enel,
Pedimos também a caducidade, num caso, né, de constatar o não cumprimento de contrato, a caducidade desse contrato mais antecipado do que em 2028, que naturalmente vai acabar. Também pedimos o indiciamento por entender um crime contra as relações de consumo pela Enel, do presidente nacional, do presidente estadual e também do diretor de redes. E encaminhamos para todos os órgãos competentes, né? Ministério Público Estadual, Federal, enfim, TCU, TCE, Senacom, Secretaria Nacional de Energia Elétrica, Ministério Público, Ministério de Minas e Energia, ANEEL, bom, enfim, todos. E o que aconteceu? Um ano depois, quase um ano depois, nada. A única resposta, né, e cobrando resposta, tá? A única resposta que nós tivemos foi do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dizendo que eles não poderiam fazer nenhum tipo de atuação, já que eles não foram provocados pelo Ministério Público. Então, o que aconteceu com o nosso relatório? Engavetaram, porque nada aconteceu. E lá tinha coisas também muito importantes na mudança do contrato de concessão, que em 2028 acaba e que, na verdade, nós esperamos que não seja renovado. Né? Porque o presidente Lula fica nessa coisa de viajar para fora do país e esteve na Itália e quando ele volta da Itália ele dá uma declaração estapafúrdia dizendo que o Brasil estava disposto a renovar o contrato de concessão com a Enel. Olha, não sei que planeta o presidente Lula vive, não deve ser no planeta São Paulo e no planeta Brasil onde tem a atuação da Enel, mas eu acho que nenhum paulista ou paulistano está contente com o serviço da Enel e não quer essa renovação. Então, foi uma declaração infeliz e eu espero que isso não aconteça. Apesar de ter um dos ministros agora, recentemente, em conversas novamente na Itália, falando sobre a questão de renovação. Não acho isso uma atitude muito coerente, né? Até por conta de tudo que a gente vem vivendo e que nada mudou. Agora, deputada, ainda sobre esse assunto, a senhora que se debruçou tanto para entender toda essa questão do fornecimento de energia e do contrato da Enel. Romper uma concessão é simples? Não. Como é? Não é simples não, Renata. É bastante complicado. Falamos da não renovação, renovação. Em 2028, uma possibilidade. Mas e o rompimento da concessão? Na verdade, o rompimento de uma concessão, a partir do momento que você tem uma intervenção, né, dentro da empresa, dentro dessa distribuidora, você já tem uma pessoa que vai estar comandando os investimentos e essa intervenção vai servir para começar a tirar o poder do comando de dentro da empresa, né? Então, direcionar investimentos para uma manutenção da rede. Porque eu percebi agora, nesse último episódio, né, da sexta-feira, que locais aonde tiveram uma intervenção da Enel, depois desse apagão de 3 de novembro, eles fizeram em alguns lugares intervenção e modificação da rede. Esses locais não tiveram problema com a queda de energia. Então, isso mostra claramente que faltou manutenção. Então, no contrato da concessão, que era de quase 30 anos atrás, rege o CAPEX, né, que é o investimento em expansão da rede para fins de mudança tarifária e a empresa acaba tendo o retorno desses investimentos com o aumento da energia elétrica, lá da carga, da tarifa. Já o OPEX, o PEX, como pode falar, OPEX, OPEX, esse não tem, existe, mas é um negócio muito pequeno e que não é levado em consideração muitas vezes para essa mudança tarifária. Então, isso tem que mudar muito forte no próximo contrato, instaurar tanto o CAPEX quanto o OPEX terem um peso grande e eu acho que principalmente no OPEX, que é a manutenção, ter um peso maior de regulação tarifária.
porque o que está faltando não é a expansão, e sim a manutenção do sistema. Onde teve manutenção não aconteceu. Então, isso mostra a falta de investimento em manutenção. Pegar o gancho aqui do Arthur e da Renata, deputada, e para quem está em casa, acho que independentemente de romper ou não o contrato, são fenômenos climáticos cada vez mais frequentes, em intervalos curtos, e a pergunta do consumidor é, será que vai acontecer de novo? E quando vai acontecer de novo? E acredito que, como eu passei por isso também, fiquei 48 horas sem... É a resposta e a transparência da empresa, seja ela qual for. Quantos caminhões tem na rua? Quantas frentes de trabalho? Qual é a resposta para atender e dar uma prestação de contas ali? Olha, o senhor está tanto tempo sem energia, mas olha, nós já estamos vendo, é um problema mais complicado, independentemente da queda de braço. Olha, é responsabilidade da empresa, é responsabilidade da prefeitura, a árvore tocou a fiação, não tocou a fiação. Esse é um ponto. Essa fiscalização é feita por quem? E a Assembleia Legislativa pode atuar nesse sentido? E, em paralelo, a CPI anterior ela foi decorrente de um apagão. Esse novo apagão, ele serve para municiar alguma coisa no relatório já estabelecido ou incrementar algum encaminhamento? Então, na verdade, Leandro, então, vamos lá. Sobre a questão do relatório final, já foi feito e já foi aprovado. Não cabe uma mudança, a não ser que seja instaurada uma nova CPI, que não acho que justifica, porque está aí, todos os problemas que aconteceram voltaram a acontecer e vão acontecer novamente. A população pode esperar que isso vai se repetir, porque não foi feita uma manutenção das redes de energia elétrica. Sobre a questão da contratação de funcionários, eu acho que é muito importante, né? Eu não tenho nenhum problema em contratarem empresas terceirizadas, em privatização de serviços, desde que exista ali uma regulação e uma regulamentação muito clara sobre a qualidade de prestação de serviços e o atendimento. O que hoje acontece com a Enel? Ela mandou todos os funcionários efetivos embora, ficou com 100 e poucos funcionários, e que esses entendiam muito da rede, né? E contratam as empresas terceirizadas. O problema das terceirizadas está no turnover que elas têm de funcionários e que muitas vezes não dá tempo de você qualificar os funcionários da terceirizada para esse atendimento, que é um atendimento complexo, né? É um atendimento que precisa saber o que está fazendo, até porque o próprio funcionário pode correr risco ali de ficar pendurado na rede, né? E ser eletrocutado, como já aconteceu. E a gente viu a repercussão pelas redes. Então, assim, a questão da distribuição de serviços de energia elétrica tinha que ter uma quantidade muito maior de funcionários efetivos e em conjunto com os terceirizados para poder identificar os problemas mais facilmente, né? Eu tenho isso muito claro porque na minha região era um caos, agora deu uma melhorada, mas era um caos geral, toda semana faltava energia por 6 horas, pelo menos, toda semana, faça chuva, faça sol, não faça nada, né? E aí ficava rodando um monte de caminhãozinho da Enel, de empresas terceirizadas, e às vezes eu encontrava 6, num bairro minúsculo, e ninguém descobriu o problema. O problema era simples diante de uma pessoa com experiência. Quando chegava alguém que era efetivo, ele identificava imediatamente o problema. Então, assim, mostra que não tem uma qualificação adequada, até por conta, acho que, do tempo de contratação dos funcionários. Então, eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem maior. E não distante, lá em novembro de 2023, mostrou os pátios ali da Enel, que inclusive fui eu que mandei essas informações para a Globo na época. Olha, os pátios da Enel estão todos com os caminhõezinhos parados, né? E cadê a equipe? E agora continua, eles mostraram uma matéria exatamente igual em 2023. Então, mostra que não existe um atendimento realmente efetivo. Eles falam de números grandes, né? Que tinha 2.500 funcionários, né, atendendo e tal, mas a gente não enxerga e não vê. E como eles vão? A pé?
por que tudo aquele monte de caminhãozinho está parado, né, diante de uma tragédia tão grande? Então, é uma coisa que precisa ter uma cobrança efetiva. Quem pode fazer essa cobrança? Só a ANEEL, que é a Agência Reguladora Federal, e só o presidente da República que pode pedir uma caducidade no contrato de concessão. Somente o Poder Federal. E só eles é quem podem mudar essa triste concessão que nós temos no estado de São Paulo. Então, a questão de poda, né, puxando mais uma vez o gancho, as prefeituras, na época isso da CPI, nós mandamos para todas que eram atendidas pela Enel, né, São Paulo e mais 24 municípios, pedido de informações. E as que nos responderam, todas mandaram pedidos pendentes há mais de anos de poda de árvore. E poda de árvore onde a fiação elétrica ela não pode pôr a mão, porque depende de desenergização dos fios e que depende da Enel. E aquilo não foi atendido 2, 3 anos. Então, você fica muitas vezes à mercê do atendimento da Enel em desligar. Ou ela própria pôr a equipe de poda, porque ela também tem equipe de poda. Mas no caso das prefeituras pedirem para desligar, a própria prefeitura vai fazer a poda, é só desligar. E não são atendidas. Então, isso é um problema muito grave, porque a Enel não cumpre prazos, que já são prazos extremamente longos, né? E aí, muitas vezes, elas devolvem, a Enel devolve próximo do vencimento do prazo da execução que ela deveria, ela devolve falando, olha, você pediu errado, né? Então, você pediu poda e não rebaixamento de copa. Então, desculpa, é a mesma coisa, né? Vamos combinar? A gente precisa que tire a árvore do fio, ponto. Então, é sempre essa coisa, e eles têm uma flexibilidade muito grande quanto a isso em questão à fiscalização na ANEEL. Até porque o Sandoval, presidente da ANEEL, que eu estive antes da CPI, inclusive, até por conta da minha briga com a Enel, eu estive lá e ele ficou surpreso, porque ele não fazia ideia de que tinha tanto problema de prestação de serviços assim no estado de São Paulo. O presidente da ANEEL. Então, nós estamos na mão deles. Deputada, para a gente amarrar esse assunto, então, as pessoas que quiserem ter acesso a este relatório devem fazer o quê? Olha, o relatório ele foi publicado, eu preciso ver o dia que foi publicado, mas acho que se você entrar no site da Assembleia, na CPI, você consegue buscar o relatório final com tudo que foi pedido, tudo que foi enviado para todos os órgãos. No site da Alesp, tranquilo. Só colocar CPI Enel 2023 e pedir o relatório final que você vai encontrar. Perfeito. Eu posso também só pedir, já aproveitando, né, e voltando para o gancho da CPI das telecomunicações, nós temos um questionário aberto, da mesma forma como nós fizemos na CPI da Enel, que é para a população participar, que seria muito importante. Então, www.cpitelecomunicações.com.br para você responder ali todos os problemas que vocês podem ter entre a prestação de serviços de telefonia, internet e TV a cabo. Repita, por favor, o endereço. www.cpitelecomunicações.com.br. Fechado. Deputada, Leandro, Renata, a gente vai fazer um rápido intervalo. Conexão Paulista volta daqui a pouquinho. Até já. O Conexão Paulista está de volta. Recebemos hoje a deputada Carla Morando, do PSDB, presidente da CPI, que investiga os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações e que também foi relatora da CPI da Enel aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputada, novamente, muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço, Arthur. Muito obrigada. Quero agradecer também aos meus colegas jornalistas, Leandro Amaral e também Renata Perobelli. É isso aí. Muito obrigada.
Deputada, a senhora trabalha em frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Existem aí, entre as frentes, do desenvolvimento do Estado e também desenvolvimento econômico da indústria e do comércio. Isso. Por favor. Bom, é uma frente parlamentar. Hoje, aqui eu mais tenho movimento, né? Aqui a gente tem uma demanda muito grande, porque é uma frente de desenvolvimento econômico da indústria, comércio e serviços do Estado, e que a gente tem contato direto junto ao governador e ao secretário Jorge Lima, e também ao secretário da Fazenda, o Kinoshita, para poder tentar ajustar uma melhor condição para o empresário, né, que faz aí o investimento no Estado de São Paulo, para a defesa, né, desses setores que sofrem com a guerra fiscal, né, nas divisas do Estado, principalmente. Então, assim, a gente tem uma frente parlamentar que é muito atuante e que está ajudando bastante aí a promover um ambiente mais saudável para quem investe no Estado de São Paulo. Então, é uma frente importantíssima, que já tivemos muitas conquistas e que agora a gente tem tratado aí sobre até a questão tarifária do gás, para tentar melhorar um ambiente de custo, né, para a utilização do gás natural em detrimento à lenha, que é algo que hoje não faz nenhum sentido a gente continuar utilizando lenha com as mudanças climáticas que a gente tem aí no mundo todo e que todo mundo está tentando fazer a mudança para que a gente consiga controlar cada vez mais isso. Então, a gente tem essa pauta que é uma das pautas que está aí muito ativas nesse momento, que é a questão da regulação tarifária para comércios que utilizam uma quantidade grande de gás, não entrarem na tarifa comercial e sim na tarifa industrial. Então, uma mudança na questão de KNAI, enfim, para poder favorecer a utilização do gás e pararem de utilizar lenha, queimar lenha, né? Que até arrepia. Renata. Deputada, dentro ainda desta frente do desenvolvimento econômico, a senhora pleiteia mudanças para regiões comerciais tão importantes, não apenas de São Paulo, mas do Brasil, que é a região do Brás e da 25. O que a senhora planeja, o que a senhora quer fazer na região? Na verdade, a gente tem ali uma demanda grande de uma instalação de estação de trem, né, para poder atender aquela região. Então, primeiro, tentar a mudança e controle, né, dos ambulantes que ficam pelas ruas. A gente tem ali o shopping, né, o shopping 25 de março, o shopping, não é o shopping, é o shopping Brás, que é uma concessão federal também e que deveriam todos os ambulantes estarem ali dentro. Onde é a Feirinha do Brás, né? Onde é a Feirinha do Brás, estarem ali dentro, né? E hoje a gente tem ali um número muito pequeno de ocupação dentro desse shopping, porque eles ficam pelas ruas. E lembrando que, assim, nas ruas, ninguém paga nada, não paga imposto e fica aquilo, que é o que a gente acha. Mas não, eles pagam, sim, para os donos da rua. E muito mais caro, às vezes, do que estar dentro desse shopping. O porquê que eles não vão para dentro desse shopping é que o comércio e a movimentação está lá fora. Então, você tendo ali uma mudança e colocando uma estação de trem ali, que é onde a gente passa com a linha, que tem a maior distância entre uma estação e outra, é exatamente nesse meio, e caindo direto para dentro desse shopping de concessão, então você leva o movimento lá para dentro e tira o ambulante que paga mais caro para estar na rua para dentro. E aí você consegue controlar tudo aquilo e até para própria segurança, né, do usuário ali que frequenta o Brás. Além disso tudo, também na questão dos que comandam ali essa parte da região e que causam todo esse transtorno. Então, você tem uma regulamentação, isso já foi feito em algum momento
um controle, né, da quantidade de ambulantes e que no fim acabou se perdendo durante o tempo, e acho que é uma parte que precisa ser retomado e levar todo esse movimento de uma forma legalizada para dentro do shopping. Eu acho que é uma das demandas e a gente tem lutado também por isso. E tem algo que está até de acordo com o governo e é importante que a gente sempre tente fazer com que isso seja implantado o quanto antes, né? Então, se for feita uma concessão dessa linha para que esteja no plano de trabalho, né, dessa concessão, a instalação dessa linha e levar serviços do governo do estado também para dentro desse shopping, né, como o poupa-tempo, como creche, como, enfim, fraldários, para poder concentrar todo o movimento dentro do shopping e acabar com aquilo que acontece, que é totalmente inseguro e atrapalha bastante até as pessoas que têm lojas na rua que não pagam, que pagam, né, os impostos, e os que estão na rua e acabam tendo um custo menor. Então, assim, é uma mudança grande e necessária. Doutor Renata, queria trazer aqui, deputada, e sendo do dia a dia do ABC, se não falar do metrô, o pessoal vai falar, olha, é uma demanda antiga nossa e é algo que o ABC espera há muito tempo. Tem tido ações do governo do estado no ABC, a gente tem obras grandes em andamento, BRT, Piscinão Jaboticabal, verbas da saúde para ajudar as prefeituras, principalmente quando tem picos de atendimento, mas a maior demanda e o grande sonho de todo morador do ABC, estamos falando de quase 3 milhões de habitantes, é justamente a questão do metrô. Deputado, como é que está o andamento da linha 20 rosa do metrô e o status nesse momento? Que o morador especial, quem usa o transporte público, pode projetar em relação a isso? Ótimo, Leandro, muito boa essa pergunta, porque é realmente uma pauta que é latente no Grande ABC e há muitos e muitos anos as pessoas não acreditam mais. E até eu não acreditaria, porque é um negócio que fala e nada acontece. Mas também quero lembrar que assim que foi feita a mudança do VLT para BRT na legislatura passada, uma das questões foi tirar a linha 20 do metrô do papel. Essa linha não foi criada agora, é uma linha que já estava no plano diretor, né, do metrô, ela só precisava sair do papel. E aí eu fiz o primeiro aporte no orçamento do governo, na aprovação do orçamento, para que fosse feito o primeiro estudo básico dessa linha. Então, nós tiramos isso do papel, o governo aceitou a minha emenda e aconteceu esse primeiro estudo. E depois disso, vários outros estudos estão sendo feitos. E aí, a última movimentação foi, há 2 semanas atrás, a liberação da CETESB, né, a liberação ambiental da CETESB para a implantação da linha. Isso é muito importante também. Então, vem andando, está acontecendo, e por diversas vezes cobrando o governador, né, o governador Tarcísio, e também o Rafael Benini, que é o secretário de parcerias, né, do Estado, eles estão com essa pauta como prioridade, né? Então, a linha 20 é a prioridade e eles pretendem colocar essa licitação até o ano de 2025. Né? Então, até aí é o que nós temos de mais avançado. Então, colocando isso em licitação, as empresas interessadas vão fazer lá as suas ofertas e quem ganhar vai pegar essa concessão em parceria com o governo do estado. E a gente sabe que quando entra uma empresa particular, as coisas acabam andando muito mais rapidamente, porque o interesse dessa empresa em reaver o investimento é muito grande. Então, as coisas acabam andando. Porém, é bom também deixar bem claro que é um projeto de médio e longo prazo, até 2035, né, o que estava colocado pelo último estudo, da implantação da linha total. Porém, o governador Tarcísio, a partir das declarações e também o próprio
secretário tem nos colocado à parte disso também, que é a prioridade, começar pelo Grande ABC, então começar em Santo André e aí ligar a primeira linha de metrô que a gente cruza. Então, nisso, os municípios do Grande ABC já poderão ser atendidos de forma antes, né, de terminar o projeto total. Então, eu acredito que é uma iniciativa importante do governador de fazer com que comece primeiro da onde não tem esse atendimento. Lembrando que Santo André hoje já é atendida pela linha de trem, Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, todos os municípios, menos São Bernardo e Diadema, né? Então, a gente tem uma prioridade ali para esse atendimento. Então, saindo de Santo André, passa por São Bernardo e vai para uma linha de metrô. Então, a gente está em cima também, está caminhando. São estudos que demoram e demandam um certo tempo para a realização, mas eles estão acontecendo, né? E o último foi a questão da liberação da CETESB. Deputada, o transporte é um dever do Estado, direito do cidadão, e esse cidadão também tem o direito a uma alimentação adequada. A senhora também tem uma frente parlamentar em prol do Bom Prato. É isso, tenho. É uma frente parlamentar, na verdade, para desenvolvimento social e que eu acho que ela é muito junta, né, com a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico, porque a partir do momento que você dá um emprego para a população, você tira ela da vulnerabilidade, né, dessa situação de vulnerabilidade, e ela não necessita mais do atendimento social. Então, são frentes que elas caminham muito junto e que a gente precisa fortalecer cada vez mais a parte do econômico para tirar as pessoas do social. E, enquanto isso, a gente precisa dar essa assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente uma garantia de alimentação adequada e uma garantia de que ninguém passe fome no estado de São Paulo, né? Então, o Bom Prato é um dos programas mais bem avaliados no nosso estado. Se você quer ficar feliz como político, entre num Bom Prato, porque lá todos são muito gratos. Ninguém fica sem alimentação. Se você não tem condição de pagar R$1, pode ter certeza que alguém na fila te dá R$1. Ou, se você tem o CAD único, você às vezes tem até a isenção pelo Estado. Então, você não passa fome e são servidos uma alimentação balanceada, de muita qualidade, muito sabor e que é muito fiscalizada pelo governo. Eu acho importantíssimo. O problema maior que a gente tem hoje na questão Bom Prato é que eles foram, muitas unidades foram instaladas em locais, por demanda, às vezes até política, em locais que não necessitam desse atendimento e acabam tendo uma demanda muito pequena, então não fecha a conta do custo que as entidades que cuidam dessas unidades possam permanecer. Então, existe um problema, né, que é mais em algumas regiões, de que o Bom Prato não consegue cobrir o custo. Então, precisa ser revisto, precisa ser adequado às regiões que precisam dessa demanda, que é a região com a maior concentração e adensamento, que é Estado de São Paulo, região metropolitana. E algumas cidades do interior que tiverem uma alta vulnerabilidade. Mas o interior em si é onde a gente tem uma reclamação muito grande das entidades que estão cuidando dos Bom Pratos, que não conseguem fechar a conta. Então, precisa ser revisto, mas precisa continuar e ampliar nesses locais, né, que tem essa necessidade.
em tempo. As quartas-feiras é o dia que o Bom Prato é mais visitado por conta da feijoada. É o prato que mais é vendido ao longo de todo o mês, ao longo de toda a semana, o dia mais pesquisado. Quando a senhora fala do interior, é importante também destacar a questão com a preocupação que vocês têm na parceria com a agricultura familiar regional, né? Isso é importantíssimo. Inclusive, eu tenho uma das demandas que eu estou marcando com o secretário de Educação sobre a questão da agricultura familiar na merenda das escolas. Então, é muito importante, porque a gente percebe que tem muitas famílias que sobrevivem da agricultura familiar e que tem esse programa no governo e precisa ser continuado dentro da educação, porque foi retirado isso em alguns locais e essas cooperativas, né, que tinham 50, 60 famílias que trabalhavam, vou dar um exemplo, na região do Pontal do Paranapanema, que eu tenho uma atuação muito grande, a gente tem uma cooperativa de tilápias, né, e elas forneciam essa alimentação para as escolas e eles foram retirados por conta de entrarem na questão de licitação por um menor valor. Então, isso precisa ser revisto, porque você tira o trabalho dessas famílias, porque o Pontal do Paranapanema agora, né, depois da nossa lei de regularização de terras do Estado, a gente tem conseguido fazer essa regularização e, consequentemente, a gente vai conseguir levar indústrias para lá, mas ainda não tem. Então, a agricultura familiar é o que domina toda aquela região e hoje eles estão sem esse trabalho porque tiraram essa questão da agricultura familiar nas escolas do Estado. Então, é uma questão importantíssima e precisa ser revisto. E isso também, dentro do Bom Prato, tem que ser sempre uma prioridade para que a gente consiga ter esse atendimento para as famílias que trabalham na agricultura. E, lógico, sempre o que é da agricultura familiar, ele vai ter um preço um pouco mais elevado do que uma licitação que você vai comprar uma quantidade grande, porém você não visa qualidade muitas vezes, né? Porque o que for de mais barato é aquilo, né? Até porque a lei prevê dessa forma. Então, a gente precisa entender isso e o custo para a entidade comprando da agricultura familiar vai ser mais elevado e precisa ser revisto pelo governo do Estado também. A gente está falando aqui de desenvolvimento, eu quero também pegar o gancho da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e que tem um gancho fundamental com o setor automotivo. Qual o balanço até agora dos avanços, a interação com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e o que a senhora pode atualizar para a gente de encaminhamento a partir dessa frente? Sim, na verdade, a questão do setor automotivo, tanto dos fabricantes também, quanto dos concessionários, que são veículos usados, a gente tem uma demanda grande, até porque a gente tem que vender veículo usado para o novo também sair, e é uma cadeia, uma roda, né? Então, a gente tem diversas pautas, né, para o setor de usados, que é a questão da implantação do RENAVE, que é importantíssimo, a questão diminuir o ICMS de venda dos veículos usados e tentar trazer a maior quantidade de distribuidores, de revendedores de veículos usados para a legalidade. Porque hoje nós temos 12% dos revendedores de veículos usados que estão na legalidade, o restante não pagam nenhum imposto. Então, se todos participassem e tivessem na legalidade, com certeza poderia diminuir muito esse imposto e é a nossa briga junto ao governo do Estado tentar fazer com que esse imposto seja muito menor para que a gente traga um maior número de pessoas que fazem essa revenda para uma forma legalizada. E dentro do RENAVE, porque aí não tem uma outra forma, tem que ser pelo RENAVE e acaba que todos estarão. Então, diminuir isso, porque o impacto é muito grande e o
o valor, né, quando a pessoa revende esse produto, é um ganho muito pequeno. Além do problema, Leandro, que existe com as locadoras de veículos, né? Porque a grande verdade seja dita, as locadoras, elas compram sem pagar o IPI, sem pagar os impostos, acaba sendo 25% a 30% menor o custo de compra, e depois elas revendem hoje em lojas, né, de showroom, né, como o veículo usado. E que é inegável que não dá para competir com um veículo usado que foi comprado pagando todos os impostos, e a locadora que não pagou impostos e também não vai pagar porque ela está como desmobilização de ativos. Então, tem um erro muito grande aí, e que, na verdade, acaba atrapalhando todos esses revendedores que não conseguem ter uma margem de lucro nem para pagar o imposto, muitas vezes. Então, é um problema grande, e que a gente tem uma atuação também bastante grande. O Jorge Lima, inclusive, governador, entrou nessa briga na aprovação da reforma tributária para que não continuasse a ter os benefícios fiscais no Norte, no Nordeste, para as indústrias automotivas, até porque o próprio Tribunal de Contas, né, da União foi contrário a essa continuação, tendo em vista que não houve nenhuma mudança no desenvolvimento da cidade com a implantação desse benefício, que tira mais de 5 bilhões por ano dos fundos de participação de estados e municípios, e entrega de mão beijada para a empresa, exclusivamente para a empresa. Então, um funcionário hoje que trabalha no Norte e no Nordeste, é como se o salário dele fosse de R$35 mil. Não é, isso é pelo benefício que a empresa tem. Não é à toa que a Fiat, a Fiat do Brasil, é a que tem o maior lucro mundial, né? Então, está aí e não faz nenhum sentido, mas nós somos vencidos. O Congresso tinha retirado isso e o Senado colocou de volta, e aí aquele lobby todo que acontece, que a gente sabe que acontece, mantiveram essa mudança. E aí a gente tem esse problema que vai perdurar aí até 2032. Deputada, no histórico da senhora, inúmeros projetos, leis aprovadas no parlamento, sancionadas, obviamente. São diversas situações orientadas, então, para a saúde, infraestrutura, habitação, pensando nas mulheres. A senhora tem diversos projetos em relação a isso. A senhora foi a mais bem votada deputada em São Bernardo do Campo, histórico incrível. Inclusive, há 7 dias, nós estamos gravando este programa no dia 15 de outubro, Dia dos Professores. A deputada fez aniversário recentemente, inclusive. Foi dia 8, dia 8 de outubro, aniversário. Parabéns por isso. Muito obrigada. Saúde, paz, alegria e sucesso para a senhora. E nós temos aqui algumas fotos que nós gostaríamos de mostrar para a senhora, né, para ajudar-nos a contar também um pouquinho dessa trajetória, a trajetória da deputada Carla Morando, por favor. Vamos lá. É para eu ir falando cada foto? O que é? Vamos lá, nos aí é meu diga casamento, quem são essas olha. pessoas, nos conte. Meu casamento, minha mãe e meu pai. Aí eu e o Orlando. Aí, o que foi esse evento? Tá passando muito rápido, gente. Aqui, a gente estava no Beto Carreiro, né, junto com a família. Fomos levar as crianças aí num feriado. Acho que foi no ano passado essa foto aqui. A minha mãe e meu pai. Aí numa festa italiana. Lá em São Bernardo, a gente tem a festa italiana, a festa de São Bartolomeu, que é uma festa gigante, né, da comunidade italiana. Eu e minha mãe no show do Paul McCartney, no Allianz Parque, né? Eu e minha mãe, a gente vai passear nos showzinhos também. Ou minha mãe me leva, ou minha filha me leva, entendeu? Que eu fui no show do Bruno Mars, com as crianças também. Fui no show do Backstreet Boys, que aí minha filha também me levou. Aí o Orlando, o meu filho, minha filha e a minha bebê de 4 patas. E aí a gente está
Casa, tá em casa. E aí, deputada, olhando essas fotos, né? São pessoas tão queridas que compõem... A minha mãe e meu pai no dia do meu noivado, hein? Isso aqui faz tempo, hein? A gente estava lá no Mato Grosso do Sul, na fazenda do meu sogro. Foi quando o Orlando me pediu em casamento, na verdade, enrolou mais um ano. Né? Ele me deu aliança e me enrolou um ano. Foi isso aí. Observando, então, esses momentos, né, deputada, lembrando, então, que a parlamentar tem uma vida fora, mas que essa vida vai se complementando, completando. O que a senhora teria a dizer sobre tudo isso? Olha, a minha vida sempre foi de família muito próxima e muito presente, né? Uma família maravilhosa, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio. A gente é muito junto, né? E eu fico muito feliz. Então, são empresários, né? E nunca tiveram absolutamente nenhuma ligação com política, até eu conhecer o Orlando, né? E aí começar a participar da vida política, e nunca imaginei ser política também. Era algo que não passava pela minha cabeça, porque a vida do político é uma vida bastante complicada, você não tem dia, hora, 24 horas demandado, e tá certo, é para isso que a gente está ali, é para servir, né? E não é à toa que somos servidores públicos, né? Então, eu nunca imaginei. Porque o Orlando, desde que eu o conheço, ele era vereador, pré-candidato a deputado pela primeira vez, estadual. Foi quando eu comecei a namorar com o Orlando. Eu trabalhava no hospital Anchieta, não era no Anchieta, era no CAISME, em São Bernardo do Campo. Eu era fisioterapeuta, eu atendia pacientes pós-mastectomizadas, né, da cidade, e também na saúde da mulher. Eu trabalhei no CAISME, e aí eu conheci o Orlando, porque eu comecei a frequentar ali a cidade de São Bernardo e fui ajudar minha mãe na empresa que ela tem lá no Batistini, que é onde o Orlando nasceu. E aí ele me conheceu, mandou flores lá na minha casa, e eu não fazia a menor ideia quem que era aquele cara que estava me mandando flor ali, né? Porque eu não frequentava o município de São Bernardo. Eu sou de São Caetano, e a minha vida era São Caetano, São Paulo, e São Bernardo era o CAISME para trabalhar. Então, não era uma pessoa que conhecia muito de São Bernardo. E aí, o Orlando mandou flor, e aí eu não sei quem é, minha cunhada ainda falou: Carla, mas você vem com uma sacolinha de supermercado que tem esse nome. Daí eu já pensei, é um dono do supermercado. Aí eu já imaginei, Orlando deve ser velho, porque o Orlando não é novo, nenhum Orlando que eu conheço é novo. Né? Pensei, é o dono do supermercado, aí já veio aquela imagem, né? Aí ela assim, mas liga, tá escrito Júnior, né? Aí liguei para agradecer, e aí eu comecei a conversar com o Orlando pelo telefone, e a voz não era de velho. E aí ele me chamou para jantar, e eu falei, mas como que eu saio para jantar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Aí ele foi na fábrica do meu pai, que é perto ali, para se apresentar. E aí acabou me chamando para a gente jantar. Eu levei uma amiga junto comigo, porque eu não sabia quem era ele, né? E aí foi jantar eu, ele e uma vela. Minha amiga que adora Ana Paula, né? Então, assim, foi dessa forma que eu entrei, conheci a vida pública, né? E aí ele me mostrou a Câmara Municipal, que ele era vereador, e quando ele falou que era político, eu fiquei meio assim, né? Que a reação, né, das pessoas quando fala político, né? Político é tudo igual, político é tudo ladrão, político não trabalha, político não faz nada. A visão é essa, infelizmente, né? E que não é uma verdade. Existe o bom e o ruim em tudo, né? Existe um médico que é bom, um que não é. Existe um jornalista que é bom, um profissional, e o outro que não é. Existe um professor bom, né? E falando em professor, né? Parabenizando professores, existe o bom e o que não é. E também existe o político bom e o que não é. Então, não se pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Existe o bom e o ruim. E o que está faltando é a população conhecer os políticos, né? E acompanhar a política, porque a política faz parte da vida de todos. A gente faz política dentro de casa, e a política ela precisa ser acompanhada pública por todos, para que todos conheçam os políticos e coloquem pessoas boas. A política não muda o caráter de ninguém, ela revela o caráter das pessoas. Então a gente precisa estar bem atento
a todo mundo que está eleito saber o que foi feito, quais são os direcionamentos que ele tem tido, se foi o que eles disseram que fariam, e na próxima você mantém ou você muda, né, para que a gente possa trazer mais pessoas boas para a política, né, e mudar essa visão tão ruim do político brasileiro. Então, está na mão da população e a gente espera que isso aconteça. Eu me lembro, antes de conhecer o Orlando, que eu tinha esse mesmo pensamento, e no dia da eleição eu pegava o papelzinho na frente da escola, né? Meu pai sempre me falava para votar em tal, mas normalmente nos executivos, né? Então, quem é o governador, quem é o presidente, quem é o prefeito. Mas no legislativo, que é importantíssimo, nunca a gente se atenta. E esse é o que faz toda a diferença. Então, você aprende que você errou tanto, né? E hoje eu falo isso para as pessoas. Não pega papelzinho na rua. Porque aquela boca de urna que as pessoas jogam aqueles papeizinhos, não é à toa. É porque a grande parte pega o papelzinho. Uma semana antes das eleições, as pessoas não escolheram nem quem elas vão votar. Para executivo, o que dirá para legislativo? No dia, elas acatam o papelzinho na rua e votam. E aí entra um mal político. E aí ela reclama durante 4 anos. Então, a gente precisa mudar isso, né? E pedir para as pessoas que não é dessa forma. Se a gente conseguir uma grande maioria de pessoas boas dentro da política, eleitos, a gente vai parar de reclamar. Muito bem, deputada. Nós temos apenas 2 minutinhos. Tá. Quero passar a palavra aqui à Renata e logo na sequência, Leandro, por favor. Agradeço muito a senhora pela participação desse Conexão. E uma última pergunta. Ele era dono de supermercado. A senhora chegou a trabalhar atrás do balcão com ele ou nunca? Só participava dos eventos da APAS, da Associação Paulista de Supermercados? Não, eu nunca trabalhei lá. Ele também, na verdade, já não trabalhava nos supermercados. Supermercados eram do pai dele, da mãe dele, e ele já era vereador. Então, ele também já não trabalhava mais efetivamente nos supermercados. Ele tinha, posteriormente, uma sociedade, porque o pai passou, o pai e a mãe passaram os supermercados para os filhos, e ele tinha uma participação, que agora também ele não tem mais uma participação tão efetiva, mais os irmãos. É uma pequena parte, assim, mas ele não trabalha. Também nunca trabalhei no supermercado, né? Eu só conheci ele, na verdade, porque eu frequentei o supermercado na época, porque a fábrica do meu pai era perto, e às vezes eu ia no mercado comprar alguma coisa, e o irmão dele, que trabalhava lá, me viu e falou para ele, olha, Orlando, tem uma loira que vem aqui no supermercado, que não é do pedaço, e é sua cara. E aí, um dia, ele estava na hora do almoço, acho que foi na hora do almoço que eu fui, mas eu não vi nada disso acontecer, porque você entra no supermercado, você não olha para as pessoas que estão no supermercado. Você vai comprar as coisas, vai embora, né? E aí, ele pegou a placa do meu carro e descobriu o meu endereço e mandou flor na minha casa. Foi dessa forma. Leandro, bem rapidinho, por favor. Não, da minha parte, só agradecer Arthur, Renata, a deputada Carla Morando, e falando de Conexão Paulista, fazer conexão com esse mês do Outubro Rosa, para que as mulheres também participem cada vez mais, assim como a deputada e outras parlamentares aqui da LESP, que as mulheres possam também discutir o dia a dia da vida pública. Obrigado, viu? Deputada, para que essa conexão seja cada vez mais efetiva, em 1, 2 palavras, o legado da senhora para esse parlamento. Trabalho e dedicação. Tá aí. Pronto. Deputada, muito obrigado pela participação da senhora. Agradecemos demais a presença da senhora aqui no Conexão Paulista. Muito obrigada, Arthur, Renata, Leandro. Foi uma alegria muito grande participar. Valeu demais, deputada. Muito obrigado, Leandro Amaral, então, e Renata Perobelli. Obrigada. Satisfação demais. E a você que nos acompanhou em mais uma edição do Conexão Paulista, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, toda quinta-feira às 9 da noite você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Valeu demais. Tchau, tchau.